Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Goretti, a nossa aula 18, e hoje então o objetivo da nossa aula é identificar as características básicas que modificaram o trabalho a partir do processo de industrialização no mundo. Então, como o processo de industrialização, que a gente já trabalhou em aulas anteriores, altera as relações de trabalho, como as pessoas desenvolvem as suas atividades a partir da industrialização. Esse é o nosso objetivo hoje. E aí, primeira coisa que nós temos que saber, mas afinal, o que é trabalho? O que significa essa palavra? Qual é o conceito básico? Se nós vamos falar sobre o trabalho e sobre as alterações ocorridas pela influência da industrialização, o que é trabalho? Então, vamos pensar junto um pouquinho lá. Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim. Então, trabalho é um conjunto de atividades desenvolvidas para chegar num determinado objetivo, certo? Este objetivo pode ser tanto do trabalhador quanto de quem o contratou, vamos pensar dessa forma. Outra definição ali, atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Então, nós temos essa ideia, quando você fala de trabalho, dessa relação empregado-empregador, de quem contratou e da pessoa que vai trabalhar. Ou seja, alguém que tem o dinheiro para pagar o salário e alguém que vai vender a sua força de trabalho. E outro item ali, conjunto de trabalhadores que participam da vida econômica de um país. Este aqui é extremamente importante a gente pensar sobre ele. Por quê? O que eu tenho de interessante aqui? Participam da vida econômica de um país. Nós já falamos de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, e tudo isso está relacionado e atrelado ao trabalho. Então, se está relacionado ao trabalho, eu tenho um conjunto de pessoas que participam da vida econômica do país. Vocês viram lá no 7º ano, quando a gente falava de população economicamente ativa, ou seja, é aquele grupo de pessoas que estão em idade de trabalhar, que desenvolvem atividades que geram ou que produzem riquezas para o país. Então, este item aqui de definição de trabalho é extremamente importante para o olhar geográfico que nós queremos trazer aqui. E ainda ali, o que necessita, então, para eu desenvolver essa atividade? Necessita do uso de capacidades físicas e mentais. A ideia inicial de trabalho é do uso da força física, mas se a gente analisar, ele é muito mais complexo. Por quê? Porque existem trabalhos que exigem da gente, né, capacidades mentais, habilidades mentais, que vão fazer com que eu desenvolva determinada atividade sem a necessidade de empregar a força física. E hoje, muito mais do que antes, a gente tem um retrato disso. Lá no início, né, das atividades humanas, o homem usava muito mais a sua força física para chegar num determinado fim, num determinado objetivo. Hoje nós temos isso de forma muito diferente. As pessoas utilizam muito mais as suas capacidades intelectuais, as suas habilidades intelectuais, para chegar num resultado, para chegar num fim. Como a industrialização alterou o trabalho no mundo? Então, essa é a ideia que nós queremos trazer hoje da aula. Nós já sabemos o que é o trabalho, seus conceitos básicos principais. E como esse processo que nós já estudamos, primeira revolução, segunda, terceira revolução industrial, cada momento da história modificou o espaço geográfico. E quando eu falo dessa modificação do espaço geográfico, eu estou falando, inclusive, das atividades de trabalho, porque é o trabalho que faz as alterações no espaço geográfico. As relações fazem parte do espaço geográfico, dentro daquela ideia lá dos elementos invisíveis que compõem o espaço, né? Como era o trabalho antes da indústria? Então, nós também vimos em algumas aulas nossas anteriores que antes da chegada da forma
de organização do trabalho chamada de indústria, das atividades econômicas que eram desenvolvidas a partir dessa ideia da indústria, existia uma forma diferente de realizar o trabalho. E aí nós temos ali uma imagem que eu já tinha trazido para vocês, que é conhecida ali, de uma pessoa desenvolvendo um trabalho de forma manual. Então eram os chamados artesãos. Eles organizavam a sua atividade, o seu trabalho, de que forma? Com o uso das mãos e algumas pequenas ferramentas, manuseando e fazendo o processo inteiro, do início ao fim. Então era uma pessoa que conhecia todo o processo, que desenvolvia todo o trabalho. E depois, com a chegada das máquinas, como essa forma de trabalhar se alterou para chegar num determinado fim? Ou seja, para eu ter um produto, como que as pessoas desenvolviam as suas atividades então? Aí nós temos a máquina, né? E a pessoa passa a ser parte integrante desse sistema, dessa ideia de indústria, né? Ele é como se fosse mais uma peça para desenvolver o trabalho, que é o que a imagem ali do filme Tempos Modernos, depois se vocês quiserem assistir, para ilustrar um pouquinho toda essa ideia da industrialização, é excelente, e aí vocês podem entender um pouquinho melhor e mais aprofundado. Mas a imagem traz para nós aqui como o trabalhador sendo parte. Aí, quando eu digo parte, já não é aquela ideia do todo. Ele não precisa saber todo o processo, ele vai saber um pedaço e vai ter alguém que vai saber outro pedaço até chegar no resultado final. O que mudou no trabalho? Então vamos ver lá. Na Europa, na segunda metade do século XVIII ali foi marcada por mudanças econômicas e sociais. Se eu tenho a chegada da indústria, do processo de industrialização, eu tenho modificações no espaço geográfico. E as mudanças econômicas e, consequentemente, as mudanças sociais. Porque a relação, por exemplo, dos donos das fábricas com os trabalhadores, a maneira como o trabalho era organizado e se desenvolvia ali, tem a ver com essas mudanças profundas, que acontecem primeiro na Europa, certo? Novas invenções, então, se descobrem novas maneiras de fazer as atividades através do uso das máquinas, e isso, a necessidade de ser empregado. Essas novas invenções são, a ideia é que elas façam parte das atividades a partir daquele momento. Os trabalhadores são obrigados a seguir o ritmo da máquina. Lembram da imagem que a gente viu antes lá? Então, é como se ele fosse parte da máquina, como se ele fosse uma das peças. E ele tem que seguir aquele ritmo. O tempo se tornou valioso. Então, o que mudou no trabalho? Quando era o trabalho artesanal, a pessoa desenvolvia a atividade inteira e ela organizava seu tempo, distribuía seu tempo nas atividades que ia realizar para chegar num resultado. Quando eu tenho o advento da industrialização, a chegada das máquinas, a necessidade de reduzir o tempo e produzir mais. Então, aquele trabalhador tinha que desenvolver muito mais a atividade específica que ele estava fazendo para chegar num resultado com um conjunto de trabalhadores que faziam o processo para chegar lá no final e eu ter uma peça ou eu ter a mesa. Lembram do exemplo que eu usei numa aula anterior? Quando era artesanal, manual, uma pessoa só fazia o processo todo. Cortava madeira, serrava, pregava, colava e estava pronta a mesa. No processo industrial, dessa ideia de tempo valioso, um só corta, um só parafusa, um só prega, um só cola e tem um resultado final com uma quantidade muito maior produzida. A Revolução Industrial trouxe o quê? A intensidade da exploração da mão de obra. Então, aqui é bem importante a gente pensar. Intensificação da exploração do trabalho infantil. Não quer dizer que antes da Revolução Industrial não se utilizava a mão de obra infantil. Sim, e principalmente na agricultura. Mas com o advento das máquinas, o trabalho infantil foi extremamente explorado e aí nós já vamos ver aqui na sequência algumas coisas em relação a isso. O que as crianças desenvolviam de atividades? Trabalhavam nas minas, então de exploração dos recursos, da matéria-prima que ia ser levada para a indústria.
Eram ajudantes de cozinheiros, operadores das portinholas de ventilação ou mesmo nas fábricas operando máquinas. E aqui nós temos uma imagem que traz bem para nós essa ideia do que era a atividade das crianças operando máquinas. O que nós observamos aqui? Sem nenhum item de segurança, como parte integrante, como se fosse mais uma peça ali, trabalhando durante horas sem a diferenciação de brincar, estudar ou qualquer outra atividade inerente, né, que faz parte da vida da criança. E aí nós vamos para a nossa primeira atividade, pensando nessa ideia inicial do conceito de trabalho e de quem desenvolvia as atividades com o advento da industrialização. Eu trouxe ali a imagem e duas questões para vocês pensarem um pouquinho e responderem, copiarem no caderno de vocês e responderem. O que chama a tua atenção nesta imagem? Então reflita em casa aí, analise ali e marque no teu caderno. E depois, considerando o que estudamos até aqui, o que falamos até aqui na aula de hoje, essa imagem representa qual época? Respondam lá que a gente volta com a correção. Voltamos então aqui, pessoal, com a correção das questões ali que eu deixei para vocês refletirem um pouquinho sobre essa mudança nas relações de trabalho e especificamente no uso da mão de obra infantil. Então nós tínhamos lá uma imagem que vocês devem ter utilizado aí para fazer a análise de vocês. O que chama atenção nesta imagem e depois, considerando a imagem ali, de qual época nós estamos falando? Então, as respostas ali. A imagem tem o quê? Crianças trabalhando nas máquinas sem nenhuma condição de segurança.
Eu acho que é o que fica mais gritante para nós. Nós temos uma criança que está descalça, com os braços, as pernas expostos, né? Subidos ali nas máquinas. Então, imaginem como era a condição de trabalho. Já eram crianças e ainda as condições de trabalho eram extremamente complicadas naquele início ali da Revolução Industrial e do uso da mão de obra infantil. E do que estamos falando então ali, de qual período? Da primeira Revolução Industrial, que teve o uso da mão de obra, tanto infantil quanto feminina, principalmente por quê? Porque as máquinas substituíam a força humana. Então, neste caso, poderia-se utilizar alguém que era considerado mais frágil no sentido da força física e que poderiam desempenhar funções e até mesmo por salários menores, que aí é o que nós vamos ver aqui. O trabalho tanto da criança quanto da mulher passou a ser de grande importância com a introdução das máquinas, pois se diminui o esforço para executar as tarefas e, obviamente, que o custo dos salários é mais baixo para empregar as crianças e as mulheres. Historicamente, a gente sabe disso. A gente sabe que, ainda hoje na nossa sociedade, as mulheres em algumas profissões, desempenhando a mesma função, recebem um valor menor. Então, isso já vem ali refletido desde esse momento. Uma imagem ali das fábricas e do uso da mão de obra feminina, né? Nós temos aqui muitas mulheres trabalhando na indústria têxtil, que foi uma indústria tradicional, a primeira, né? Nessa primeira Revolução Industrial. E as mulheres que também passaram a ser exploradas nas fábricas com longas horas de trabalho e salários baixos. Então, a jornada de trabalho era muito longa, era de 16 horas, 18 horas diárias, e sem nenhuma condição privilegiada ou benefício ou qualquer coisa que favorecesse o desenvolvimento do trabalho em si, né, das atividades. Pensando um pouquinho para frente, então nós tivemos esse início, primeira Revolução Industrial, o que eu queria que vocês observassem hoje era essa ideia de uso da mão de obra infantil e da mão de obra feminina para o desenvolvimento das atividades, então o trabalho feminino e o trabalho infantil e como ele acontece nesse processo, né, de mudança do próprio espaço geográfico e das relações estabelecidas ali do trabalho, das atividades econômicas, aquilo que ia gerar riquezas para o país. E quando eu tenho a ideia da globalização, o que muda na relação de trabalho? O que mudou com a globalização? Então vamos ver lá. Primeira coisa que nos chama atenção, que tem de mudança na organização do espaço geográfico, são as empresas transnacionais, né? Elas são os grandes grupos econômicos que vão organizar, que vão usufruir, usar o espaço geográfico mundial. Elas não ficam mais ligadas somente a uma nação. Por isso que elas são chamadas de transnacionais, ou seja, para além das suas fronteiras, para além do seu país de origem. Elas estão em todas as partes, né? E aí nós vamos ter o quê? Características das transnacionais. Sedes nos países ricos, produzem para atender o mercado mundial e investem em tecnologia e alta produtividade. Então, são características básicas dessas grandes empresas. A sua origem, os seus países de origem são sempre os países ricos. Por quê? Nós vimos lá que os países ricos, os desenvolvidos, investem em tecnologia e ditam as regras e vendem essa tecnologia para os países menos desenvolvidos. Então, são eles que organizam toda essa estrutura mundial. São eles que vão dizer as regras. Através de quem? Principalmente das empresas transnacionais, certo? E também a questão da alta produtividade. E aí nós vamos ter ali essa globalização com as empresas transnacionais. O que acontece com a indústria? Primeiro, na primeira Revolução Industrial e na segunda ainda, nós vamos ter o que a gente chama de concentração industrial. Então, nos países que primeiro se industrializaram, nós vamos ter ali as indústrias todas concentradas em determinadas áreas. Ou porque ali tem um recurso natural, que era a fonte de energia, como por exemplo o carvão, ou porque tinha ali uma mão de obra que poderia ser utilizada naquele primeiro momento. Então, primeiro a gente tem essa concentração,
certo? Isso se reflete até hoje, mas não permaneceu desta forma. Então, o espaço geográfico se reorganizou com o passar do tempo e com os novos elementos que surgem ali para a organização dele próprio. Então, o que nós vamos ter com a globalização? A dispersão espacial da indústria. Unidades de fabricação em países que ofereciam ou que ofereçam incentivos. Dispersão espacial da indústria. Isso aqui é o que interessa para nós. Ou seja, a indústria não fica mais concentrada em determinadas áreas, porque nós vamos ter lá o quê? O avanço do transporte, dos meios de comunicação, que facilitam com que essas empresas tenham filiais espalhadas pelo mundo e consigam o controle de tudo isso. E isso é nada mais do que mudanças no espaço geográfico, na forma de se apropriar desse espaço, de ampliar a utilização do espaço, certo? Quais são os incentivos oferecidos para que essas empresas, para que essas indústrias saiam dessas áreas onde estavam concentradas e se espalhem pelo mundo? O que nós vamos ter? Incentivos fiscais, de impostos, né? Mão de obra barata, então elas se instalam em lugares que têm elevado número de população, de pessoas, que poderiam trabalhar por valores mais baixos. Acesso direto às matérias-primas. Também se instalam em áreas que possibilitem a exploração de algum recurso natural de interesse econômico para que elas possam utilizar ali como matéria-prima e transformação. O que tudo isso aqui faz? Reduz o preço final dos produtos. Ou seja, eu mudo a minha empresa para um país que tem uma população elevada e que eu posso pagar mais barato pelo trabalho das pessoas, né? Eu tenho incentivos fiscais, ou seja, eu vou pagar menos impostos e eu tenho acesso direto às matérias-primas. Esse conjunto de coisas aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que os preços dos meus produtos, dos produtos que a minha indústria fabrica, fiquem mais baratos. Ou seja, eu consigo vender muito mais porque eu tenho preços atraentes, né? Países que ofereciam essas condições que nós vimos ali, de incentivos fiscais e tudo mais. China, Coreia do Sul, México, Brasil. Lembram lá dos novos países industrializados que nós vimos? Que se industrializaram tardiamente? Então, são esses. Entre alguns, né, nós temos esses aqui. E eles justamente que ofereceram alguma condição que favorecesse a ida da indústria para aquele local. Porque eles queriam desenvolvimento e crescimento econômico, né? Atividades que empregassem pessoas, então tinham pessoas para trabalhar naquele local e as indústrias queriam reduzir os seus gastos, principalmente com mão de obra. Então, atraindo ali para esses países. E aí nós vamos ter o quê? A distribuição da produção. De que forma isso aconteceu? Isso aqui, pessoal, é bem impactante quando eu penso em organização do espaço geográfico mundial, né? Cada unidade produz determinados componentes. Por exemplo, um carro que é comprado no Brasil é feito em várias unidades, em diversos países. Um único modelo de automóvel é feito para atender a demanda global. Então, eu vou ter lá, a carcaça do motor é fabricada em determinado lugar, outras peças que compõem o motor em outro lugar, a montagem do motor em outro país, aí as portas, a borracha, enfim, todos os componentes daquele veículo podem ser fabricados em diferentes locais, certo? E existem o que a gente chama de montadoras, né? Elas recebem todas essas peças e fazem a montagem daquele item. Do nosso exemplo aqui, o carro, mas de outros itens, como os celulares, como outros produtos que a gente adquire como consumidor, né? Fabricados em diferentes partes do mundo. Por quê? Por causa da dispersão industrial. A indústria se espalha pelo mundo, se reorganiza de forma diferente. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? É extremamente importante pensar que essa dispersão industrial fez com que as pessoas se empregassem, fossem trabalhar na indústria, certo? E o que mudou no trabalho com o maior emprego de tecnologia?
Então, se eu estou num período chamado de globalização, o que marca esse período é justamente o avanço tecnológico, né? A ideia lá da terceira revolução industrial, que é marcada pelo emprego da tecnologia, o que muda? Então, nós temos lá a automação, robótica e informática, que são características essenciais aqui desse processo. Transformação na produção industrial. O que nós vamos ter de transformação? Robôs e máquinas substituem funções exercidas pelos trabalhadores e a aceleração do processo de fabricação. Quando era artesanal e mudou para a indústria, já teve uma modificação muito grande na forma das pessoas trabalharem e desenvolverem suas atividades. Quando eu tenho aqui este período do processo de globalização, da terceira revolução industrial, nós vamos ter robôs e máquinas fazendo funções dos trabalhadores. Então, aquelas funções mais simples não são mais desenvolvidas pelo trabalho humano diretamente. Por quê? Porque os robôs e as máquinas vão substituir isso. Aí eu preciso de alguém com maior qualificação para operar essas máquinas e esses robôs para que ele desenvolva aquela atividade. Então vejam que isso muda completamente o cenário, né? Gerou melhorias, então esse processo aqui gerou muitas melhorias, mas também apresenta pontos negativos, né? Não é 100% positivo. Nós vamos ter alguém que fica à margem, alguém, por exemplo, que não tinha uma qualificação, que ficou à margem desse processo. Atividade ali para a gente pensar um pouquinho nessa transformação nas relações de trabalho, principalmente com o processo de globalização. Então, vocês vão copiar ali e responder e depois, na sequência, a gente corrige. O surgimento das fábricas alterou o modo de vida das famílias dos trabalhadores? Então, lá no início, quando eu tenho a chegada da indústria, teve mudança na maneira de viver das pessoas, dos trabalhadores? 2. Por que as crianças e mulheres começaram a trabalhar nas fábricas? Também falamos a respeito. A 3. Quais eram as condições de trabalho nas fábricas? E a 4. Como podemos descrever o trabalho a partir das inovações tecnológicas? O que mudou no trabalho, nas atividades de trabalho das pessoas com as inovações tecnológicas? Então, vou dar um tempinho maior aí para vocês responderem, copiarem no caderno e responderem, e na sequência a gente faz a correção juntos.
Então, pessoal, ficaram algumas questões ali sobre o que a gente falou até esse momento da aula, para que vocês refletissem e respondessem ali adequadamente. Então, vamos fazer a correção ali. O surgimento das fábricas alterou o modo de vida das famílias dos trabalhadores? Por quê? Né? Sim, é claro que alterou. Se a pessoa, por exemplo, o trabalhador, fazia o processo inteiro de forma manual, sem usar máquinas, organizava seu tempo, né? Produzia uma determinada quantidade, conhecia o trabalho inteiro, né? Desde cortar a madeira, por exemplo, até pregar lá a mesa. Então, muda completamente com a chegada da indústria, né? E as pessoas passaram a desenvolver as suas atividades nas fábricas, seguindo regras e horários ditados pelos donos das fábricas. Então, agora ele não era mais dono do seu tempo, poderia dizer o que fazer e como fazer e qual tempo ele ia desenvolver cada uma das atividades. Ele tinha que seguir determinadas regras que eram estabelecidas por quem era o dono da indústria. Então, não mais ele como trabalhador individual, mas fazendo parte desse conjunto. Questão 2. Por que as crianças e mulheres começaram a trabalhar nas fábricas? Qual era o interesse da mão de obra feminina infantil? Porque não era mais necessário o emprego de tanta força física para o desempenho das atividades, devido ao uso das máquinas. Então, a força física maior foi substituída pela máquina, né? E aí as mulheres e crianças podiam fazer o trabalho e ainda recebiam menores salários. Continuando lá as outras duas questões, quais eram as condições de trabalho nas fábricas? Longas horas de trabalho, jornadas longas, salários baixos e os trabalhadores obrigados a seguir o ritmo da máquina. Lembra que a gente falou lá no comecinho da aula, né? Dessa ideia do trabalhador ser quase como uma parte da máquina, né? Como podemos descrever o trabalho a partir das inovações tecnológicas? Robôs e máquinas substituem as funções exercidas pelos trabalhadores e isso faz com que aconteça a aceleração no processo de fabricação. Certo? Espero que tenham respondido adequadamente lá. Claro que às vezes é com as palavras de vocês, mas que tenha este sentido, por isso que a gente faz a correção. E aí, o que nós vamos ter ali de consequência bem importante para a gente estudar aqui, a partir da inovação tecnológica? Ela gera o que a gente chama de desemprego estrutural. Isso tem a ver com a formação das pessoas, com a capacitação das pessoas, certo? Então, número de desempregados é maior que a oferta de postos de trabalho e isso é permanente. Quando eu falo de desemprego estrutural, eu digo que ele é permanente. O nome já diz, estrutural, mudou a estrutura, a forma de organizar o trabalho e as atividades. Então, agora eu preciso de pessoas que desenvolvam diferentes formas de trabalho do que vinha sendo feito até aqui. Quem ocupava determinada função não vai ser mais útil, porque não vai conseguir, não tem habilidades ou formação ou capacitação para desenvolver aquela atividade. Então, aí, essa pessoa vai ter que buscar uma nova formação, uma nova capacitação para se inserir novamente no mercado de trabalho, porque isso é permanente. Então, aquela atividade que ela desenvolvia não vai existir mais. Ou foi substituída pelo robô, pela máquina, ou por uma nova forma, e aí essa pessoa tem que desenvolver outras capacidades. Eu trouxe a comparação aqui para a gente só ficar mais claro que existe outro tipo de desemprego que a gente chama de conjuntural. Falar dessa ideia de desemprego é daquele lado negativo das inovações tecnológicas empregadas no trabalho, né? Desemprego conjuntural, ele é temporário e se restringe a um determinado período. Então, por exemplo, crises econômicas, alguma característica específica, algum conflito que faz com que as pessoas percam. No nosso caso agora, por exemplo, a pandemia, as empresas não podem mais manter os salários, acabam demitindo os funcionários. Isso é temporário. Não quer dizer que aquela função que a pessoa desenvolvia nunca mais vai existir. Mas nesse momento não tem condições de se manter aquele posto de trabalho. E por isso a gente chama de conjuntural, então temporário. Exemplo aqui de desemprego estrutural. Lá no início, na primeira Revolução Industrial, nós temos o quê?
Muita gente trabalhando nas linhas de produção. Aqui nós temos o quê? Os robôs. Então, é aqui a ideia da automação, certo? E aqui do conjuntural, o que é a ideia que a gente tem que trazer para vocês? Aquelas longas filas de pessoas procurando trabalho. Por quê? Porque foram demitidas por algum motivo, num determinado momento, por exemplo, crises econômicas, a pandemia, como a gente já falou, e aí depois tem que retornar ao mercado, tem que procurar uma vaga de trabalho. Atividade ali para vocês realizarem. Então, vocês vão ter um tempo para copiar o texto, depois tem as questões, que eu também vou colocar na sequência, e aí vocês fazem a cópia, a leitura, deixam no caderno de vocês, e daí tem as questões ali para vocês responderem também, que a gente já coloca na sequência.
Então, pessoal, ficou o texto para vocês registrarem no caderno, que faz ali um relato das condições de trabalho em Bangladesh, uma característica específica, um fato ali que aconteceu em 2012, mas também ele relata ali algumas informações sobre essas características que nós falamos, principalmente da dispersão industrial. Então, espero que até durante a cópia vocês já tenham dado uma lida ali básica para entender um pouquinho o que o texto traz para nós. Dessa comparação, da valorização do trabalhador em diferentes áreas do planeta, por exemplo. E aí nós temos ali as questões agora que vocês vão usar o texto para respondê-las, certo? Então, a questão número 1. Como a globalização contribuiu para a ocorrência de situações como a descrita no texto? 2. Qual a diferença de ganho dos trabalhadores demonstrada no texto? Então, o texto traz para nós lá uma diferença. Trabalhador desempenhando a mesma função em diferentes partes do planeta, como que está demonstrado esse ganho ali do trabalhador. 3. Descreva a organização do espaço geográfico tendo como base as informações do texto. Então, como está organizado o espaço geográfico mundial e que a gente falou na aula a partir do que o texto traz para nós. E 4. Qual o papel de Bangladesh no fornecimento de roupas e quanto isso gera de empregos? Então, agora, copiem esta parte, respondam e aí a gente volta para corrigir juntos.
Então, pessoal, corrigindo as questões que eu deixei para vocês aqui, para reflexão sobre aquele texto, como a globalização contribui para situações como a que está descrita no texto. As empresas transnacionais instalaram filiais pelo mundo todo, explorando os recursos naturais e humanos, ou seja, os minérios, por exemplo, e o trabalho das pessoas, que é o que a gente desenvolveu ao longo da aula. Qual é a diferença de ganho? Então, o texto trazia para nós algo que demonstrava a diferença de valorização do trabalhador de uma região para outra. Então, tinha lá descrito na União Europeia, nos Estados Unidos e em Bangladesh. A gente vê uma diferença gritante entre trabalhadores desses diferentes lugares. Que na União Europeia é de 20 euros, nos Estados Unidos de 13 euros e em Bangladesh 38 centavos de euro. Por isso que as multinacionais, então, dispersam, se espalham pelo mundo para explorar a mão de obra, principalmente. A questão 3, a organização do espaço geográfico. Então, distribuição das atividades industriais no mundo, empresas com filiais em diferentes países, trabalhadores recebendo baixos salários e consumidores adquirindo produtos resultantes dessa descentralização. Se eu exploro a mão de obra, se eu exploro o recurso, se eu descentralizo, como aconteceu com o processo industrial, ou seja, me espalho pelo mundo todo com filiais, eu consigo ter produtos mais atraentes em termos de valor. Qual o papel de Bangladesh, então? É o segundo maior fornecedor de roupas para o Ocidente, fica somente atrás da China e é responsável por 80% das exportações, gerando 3 milhões de empregos. Mesmo com essa ideia de que aqui a mão de obra é explorada, nós temos um papel importantíssimo da indústria têxtil em Bangladesh. Certo, pessoal? Espero que hoje tenha contribuído com vocês para um pouquinho mais de conhecimento e na próxima aula nós voltamos com mais conteúdos interessantes aí de geografia. Um abraço a todos.